Ainda sobre a virtude da justiça, eu decidi, né? E eu acho que eu devia, né? Publicar esse vídeo porque ele é algo muito importante, tá? Existe uma maneira da gente entender melhor o problema, de resolver sobre certo aspecto, né? Não resolver de maneira concreta, mas uma meditação acerca do problema da pornografia, da luxúria e da virtude da justiça, né? E principalmente o contato com a natureza. Por quê? Porque, como a gente falou, o ser humano ele nasce para algo, certo? Ele tem uma natureza, ele nasce para realizar é, ações, né, que condizem com aquela natureza. Por quê? Porque a gente é um ser espiritual de natureza racional. Ponto. Tá? Então não parece justo que a gente use as outras pessoas. Não parece útil e não parece justo, né? Falando aqui sobre a virtude da justiça, né? Não me parece muito justo que a gente use aquela pessoa da maneira que a gente quer. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está usando a outra pessoa. A gente está fazendo uma maldade. A gente está usando aquela pessoa pelo nosso bel prazer. Tá? Aqui eu tô com uma descrição bem interessante da questão do problema da pornografia. E é uma pura verdade. É uma pura verdade. Tá? A pornografia A pornografia e a exaltação da violência são velhas realidades da condição humana que evidenciam o componente mais turva da natureza humana, danificada pelo pecado. Mais do que óbvio, né? A natureza humana danificada pelo pecado acha que é justo você utilizar das outras pessoas como seu bel prazer. Só que é o seguinte, no começo aqui desse vídeo eu citei uma coisa muito interessante, o contato com a natureza. Por que eu citei o contato com a natureza, tá? Foi um insight que eu tive quando eu tinha esses problemas e que eu estava lendo uma historinha em quadrinhos muito conhecida, pelo menos aqui no sul do Brasil é bem conhecida. Acho que em São Paulo e Minas Gerais também, mas eu não posso ter certeza. Que se chama Zagor, né? Zagor, Tex, alguém aqui já deve ter ouvido falar. O que acontece? Tinha uma parte lá na historinha em quadrinhos, né? Eu não vou me estender aqui muito, mas que falava sobre o contato com a natureza e como isso como um bom contato com a natureza, um contato justo, um contato realmente humano, em enxergar a natureza da maneira certa, no caso, a natureza mesmo, sabe? As árvores, os rios, os animais, a fauna, a flora. Como enxergar esses elementos na natureza humana poderiam te ajudar no problema de ver o ser humano mesmo, não necessariamente do problema da luxúria, mas enxergando a natureza da maneira correta, tendo uma visão correta do que é fauna e flora, você consegue entender até mesmo o que é um ser humano, tá? Ele vai falar de uma maneira bem interessante que uma pessoa ela só consegue enxergar um verdadeiro homem, ela só consegue ter uma noção correta do que é o homem quando ele enxerga a natureza da maneira certa. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver a natureza da maneira seguinte: o rio, ele não é um rio, ele é uma estrada. A árvore não é mais árvore, a árvore é um material para construção. As montanhas, são simples cofres que servem para serem surupiados, assim como os seus minérios. Né? Porque as montanhas guardam minérios, então as montanhas não são mais montanhas, não é mais natureza, é um cofre. Só que a gente deveria ver a natureza como uma irmã generosa de quem se deve aceitar o que ela dá, mas com o que não se deve ser desrespeitoso. A gente não pode tirar, né, daquela maneira meio avarenta, né? Acho que dá para entender, né? E é bem interessante, ele fala assim nesse palavreado e eu achei, cara, isso daqui é genial, é genial. Tanto é que um dos hábitos que eu comecei a ter quando eu tive esse problema, além de buscar terapia, reforço, busquem terapia, tá? Eu fico a dispor. Se você gosta do meu conteúdo, se você acha que eu posso te ajudar, se você sente que precisa de ajuda, me contate. O meu Instagram, tá? É o mesmo do nome do canal, é só tudo junto. Coloca lá o arroba, né? E é tudo junto, ou Michael Vogt, né? Ou Michael Vogt, né? E você pode estar me chamando por lá. Mas quando uma pessoa ela enxerga definitivamente a natureza da maneira correta, quando uma pessoa vê e enxerga o espetáculo da natureza humana da maneira que ela deve ser visto, quando a gente vê o rio como rio e não o rio como estrada, quando a gente vê a árvore como árvore e não como material para construção, quando a gente vê uma montanha como montanha e não com um cofre aberto, né, para surupiar os materiais, aí sim a gente vê a natureza da maneira certa. Por quê? Porque aí a gente vê a natureza como
de fato, alguém que a gente aceita o que ela nos dá, mas que a gente não tira, feito um avarento. E é dessa maneira a gente consegue não só respeitar a natureza, mas a gente também consegue respeitar os nossos semelhantes. Que normalmente a gente quer dobrar as nossas vontades, né? Como a gente também faz com a natureza. Certo? Olha só que interessante. Essa foi uma meditação muito interessante que eu tive, justamente com o contato dessa HQ, e me ajudou muito quando eu sofria com esse problema, tá? Eu fazia bastante caminhadas ao ar livre, né? Aqui eu sou bem agraciado, graças a Deus, e excelente lugar para morar, excelente lugar para fazer essas caminhadas e para meditar, né? Para pensar, para fazer um exercício físico, para tomar um sol, para ver a natureza, né? E é verdade, quando a gente enxerga a natureza dessa maneira, a gente começa a justamente não querer dobrar as outras pessoas à nossa vontade. Como a gente faz na pornografia, né? A gente quer dobrar o outro à nossa vontade, a gente quer que aquela pessoa nos dê prazer. Ah, mas a natureza humana daquela pessoa, ela tá, ela não é um objeto, ela é uma pessoa. Ah, mas eu não quero saber. Eu não quero saber. A gente tá querendo dobrar as outras pessoas à nossa vontade. Olha só. E é um insight que eu recomendo a todos. Esse vídeo foi algo bem curto, mas é uma coisa interessante, tá? Essas coisas eu ensino, por assim dizer, né? Tem um espaço pedagógico na terapia, não que a terapia seja uma aula, mas tem um espaço pedagógico onde é que você pode justamente aprender esses e outros ensinamentos para te ajudar com esse problema na luxúria, ou até mesmo para você se tornar um ser humano melhor. Afinal, terapia não é só para pornografia, terapia é para você se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor. Então eu fico à disposição qualquer coisa. Esse vídeo foi bem curto e é isso aí. Eu fico a dispor. Espero que esse vídeo tenha sido do agrado de todo mundo. Espero que todo mundo tenha conseguido compreender o que eu quis dizer. E é isso aí. Até a próxima.